corta, intervalo. Bom dia, sou Paola, estudante de 4º ano de jornalismo. Estou aqui hoje com o Vinícius. A gente vai conversar um pouco sobre o protestantismo. Vinícius, você poderia se apresentar? Meu nome é Vinícius Oliveira Seabra Guimarães, sou professor da Faculdade de Teologia da Igreja de Deus, da Batista Independente, da Igreja de Cristo, da Assembleia de Deus, da Presbiteriana Renovada também. Faço parte de uma diretoria de uma ONG chamada Missão Tocando as Nações. E temos trabalhado, escrito livros e feito CDs também para nós estarmos arrecadando dinheiro para trabalhos sociais dessa ONG. Vinícius, para começar a conversa, eu queria estar falando com você sobre a questão da ética protestante. Queria que você falasse um pouco como que funciona essa ética, se ela tem alguma regulamentação, se as próprias igrejas que escolhem a sua ética, como que é feito isso? A ética nas igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, nós não temos um órgão regulador, nem interno e nem externo. Cada igreja, ao ser fundada, ela mesma faz o seu próprio estatuto, ela mesma faz os seus próprios regimentos e se organizam quanto a isso. Porém, com o novo Código Civil, veio a regulamentar um pouco mais essa ideia, dando parâmetros, dando limites para a igreja não se extrapolar. Dentro do nível, dentro de protestantes, dentro de evangélicos, para com evangélicos mesmo, nós temos uma certa ética, porém ainda muito superficial e talvez bastante artificial. Uma relação muito não irmã, uma relação não muito de proximidade. Muitas vezes somos evangélicos, mas não temos nenhuma ligação com outros evangélicos. Uma deficiência que nós temos observado dentro dessa questão. Uma questão de princípios, doutrinas, usos, costumes também, cada uma se faz de acordo com aquilo que achar que convém, infelizmente. E na prática, que resultados isso traz? Desastrosos. Traz alguns conflitos dentro da própria cristandade, dentro dos próprios protestantes. Pelo fato de haver muita divergência, haver não uma definição clara do que se é igreja, do que é ser evangélico, no que se acredita quanto a evangélico, não se há uma definição. Se hoje perguntarmos às igrejas o que seria ser igreja, talvez nós poderíamos, dentro dos próprios protestantes, dentro das próprias igrejas, não saberíamos com exatidão quais seriam as respostas, porque não há um ensino quanto a isso. Então acontece que, infelizmente, cada um começa a caminhar por seus próprios caminhos, cada um começa a caminhar com seus próprios horizontes, cada um segundo o seu bem-querer, fazendo com que haja certos confrontos e talvez prejudicando nós mesmos. Nessa guerra, nós somos quem perdemos mais. E como que está o relacionamento das igrejas protestantes com as outras igrejas cristãs? Por exemplo, a católica ortodoxa? Estaria pautado muito por ecumenismo, né? Uhum. Essa ideia do ecumenismo, você tem uma parte do protestantismo que aceita bem, que tem feito, curso ecumênico, formaturas, 15 anos e outras programações, outras celebrações. Mas você já tem outra ala dentro do próprio protestantismo que não admite, não aceita essa parte ecumênica, diz que somente eles não podem se misturar. Mas tem essas duas alas e não temos uma definição clara dentro. O protestante tem que ser amigo ou não. A ideia é que nós devemos ser todos companheiros pelo fato de sermos todos pessoas. Nós temos sempre que procurarmos ajudarmos uns aos outros. Talvez não misturarmos doutrina, talvez não misturarmos outras questões de usos e costumes, outras questões de princípios, mas outras questões voltadas para os valores humanos das pessoas mesmo. No ano passado, o pessoal do Goiânia Shopping trouxe aquelas imagens dos orixás, né? E muitos evangélicos foram lá protestar. Como que é esse preconceito, esse relacionamento dos evangélicos com as religiões afro? Tem-se uma certa rejeição, não somente pela cultura da África, mas também pela cultura oriental do modo geral. Os protestantes, quase que de forma generalizada, têm-se como essas outras culturas, africana, asiática, oriental, do modo geral, como demoníacas. E não necessariamente é. Do mesmo jeito que você tem cultura no Brasil, você tem coisas culturais no Brasil, que lógico tem coisas que vão contra princípios bíblicos, mas você tem outras coisas que são culturais.
Então, certas atitudes a gente deveria pensar um pouco melhor e rever até que ponto é cultural e até que ponto seria atitudes demoníacas, que essa foi uma participação que eles tiveram. Porque falar que os africanos, de modo geral, são demoníacos, ou a cultura oriental, é ser muito radical e até certo ponto bastante fechado para questões culturais. Porque Jesus morreu não somente para os brasileiros, não somente para norte-americanos, mas Jesus morreu para todos. E em relação à abertura de novas igrejas, é uma coisa assim permitida, né? Quem quer pode abrir uma igreja e até facilitado com a isenção de impostos, né? Que resultados isso traz? Hoje, quem quiser pode abrir uma igreja. Não se tem uma restrição quanto a isso. Se você tiver vontade de abrir uma igreja, você pode abrir com o nome que você quiser, não tem nenhum problema. Vai providenciar junto aos órgãos pertinentes e assim, quando sair o CNPJ, tudo você tem. Tem isenção de impostos e outras questões também. E isso prejudica muitas das vezes, porque acaba que você tem, dentro do mesmo ala protestante, você tem inúmeras igrejinhas, inúmeras denominações que na verdade ficam lutando entre nós mesmos. A maioria fundadas por pessoas que não concordavam uns com os outros, fundaram uma pequena, talvez vá para frente, talvez não vá para frente, outras desistem, ou talvez outros fazem daquilo, talvez má fé, talvez a pessoa não sabe fazer outra coisa, era pastor, abandonados, coisas desse tipo, e aí abre uma denominação pequena, e muitas vezes acaba que na angústia ele acaba fazendo coisas erradas, coisas que deveria ser contra os seus próprios princípios. E nessa bagunça toda eclesiástica, quem perde definitivamente são todos aqueles que acreditam em Cristo. E em relação à maior crítica que a igreja evangélica recebe, que é de ser fábrica de dinheiro. Essa abertura acaba ocasionando isso, né? Fala um pouco disso, dessa fábrica de dinheiro que se torna a igreja. Igreja é uma entidade onde as pessoas que congregam, elas contribuem financeiramente com ofertas, dízimos, onde esse dinheiro deveria ser revertido para um trabalho de assistência social, um trabalho de resgate, um trabalho integral, tendo uma visão mais holística da situação como pessoa. Não somente visualizar o espiritual, mas ter uma visão também que as pessoas são feitas, são material, as pessoas são físicas. Não adianta a gente querer somente espiritualizar. Não adianta falar para a pessoa, Deus te abençoe, e a pessoa está com fome. Então, esse dinheiro, essas ofertas, esses dízimos deveriam ser revertidos para que possamos combater fome, combater pobreza, combatermos outras coisas que afligem as pessoas e que isso interfere na vida sentimental delas. Interferindo na vida sentimental delas, isso começa talvez a afetar um pouco mais a sua vida também espiritual. Afetando isso, acaba afetando também o seu físico. A igreja ela se tornou... A igreja tem uma entrada de dinheiro considerável. Talvez não todas, mas em grande maioria você tem uma entrada de dinheiro considerável. Talvez o grande problema seja analisar como que esse dinheiro tem saído. Talvez um planejamento melhor financeiro das igrejas. Talvez isso que o Código Civil tenha tentado regulamentar nas igrejas evangélicas. Essa questão de você ter um planejamento financeiro, você saber para onde vai o dinheiro. Porque muitas vezes você gasta um dinheiro sem nota fiscal, sem um cupom fiscal, sem algo que te dê comprovação que foi revestido para algo específico. Então não há uma certa facilidade, mas a pessoa de má fé, ela consegue sim desviar bastante dinheiro de igreja, se a pessoa for de má fé. Não digo que o que estão nas frentes das nossas igrejas hoje são dessa maneira, mas sem dúvida alguma há pessoas dessa maneira. E acabam usando de artifícios sentimentais, artifícios em outras áreas também para literalmente roubar as pessoas. E isso não é a ideia e a proposta da igreja. A igreja não é essa a ideia. A ideia é você ter entrado o dinheiro, mas você revertir esse dinheiro, não para ficar acomodando melhor as pessoas, mas para melhorar a realidade mundial, ter uma visão mundial. Lógico, começando talvez em Goiânia, começando no estado de Goiás, talvez começando no Brasil, mas expandindo isso para a África, Europa, Ásia, Oceania, do modo geral. Como que, na maioria dos casos, hoje esse dinheiro tem sido aplicado? Nós não temos uma certa... Cada denominação, ela não presta conta uma para a outra. A gente não tem um órgão superior onde as pessoas prestam conta para aquilo. Então, a gente não tem um acesso, vamos supor, a uma igreja X, uma igreja Y, quanto que ela reverteu para aquilo. Mas você tem algumas noções, você tem alguma ideia de como isso tem sido aplicado. Ao ver os nossos megatemplos, nossos templos suntuosos, verdadeiras obras faraônicas,
onde as pessoas, ao invés de investirem em pedras vivas, pessoas estão investindo em pedras materiais, que com o tempo se desgastam. Isso é um problema sério que nós temos nessa ONG, Missão Tocando as Nações, que nós temos, que eu faço parte. Nós temos combatido muito isso dentro de nós próprios evangélicos. O dinheiro que entra tem que ser revestido para um trabalho melhor de assistência social para a comunidade e também não somente aqui, não sendo egoísta apenas para aqui, mas um planejamento mundial, uma cooperação entre as próprias denominações evangélicas e as entidades para-eclesiásticas, que são essas ONGs, para que possam alcançar melhor, possam trabalhar melhor dentro de outras comunidades carentes, pobres, tendo esse dinheiro revestido para isso. Porém, infelizmente, nem sempre essa é a realidade. Existem muitos trabalhos sociais dentro das igrejas evangélicas, né? Fala um pouco sobre esses trabalhos. Dentro do protestantismo, você tem várias ONGs, como essa que eu mencionei, que são chamadas grupos para-eclesiásticos, ou seja, são grupos que não são filiados à igreja, mas são de caráter evangélico, caráter protestante. Você tem trabalhos em tribos indígenas, como Missão Novas Tribos do Brasil, onde eles trabalham a parte de assistência social para o índio, um trabalho sem interferir, procurando não interferir muito na cultura do índio, mas interferindo sim um pouco mais na sua saúde, alguma coisa nesse sentido. Temos outras, como Asas do Socorro, que trabalha com aviação, vão para Amazonas e outros lugares, levam médicos, odontólogos e outros pessoais da área de saúde, enfermeiros e também nisso. E você tem outros que trabalham mais diretamente também. Em casa de recuperação, em Goiânia nós temos muita Missão Resgate da Paz. A Fonte da Vida tem uma casa de recuperação. A Videira me parece que está querendo comprar uma também, para abrir uma casa de recuperação. Se cada um de nós fizermos um pouco mais nessa parte, talvez começaríamos a melhorar a distribuição de renda, uma questão financeira para a própria igreja também. Porque nós não podemos apenas somente preocupar com essa área espiritual, que muitas vezes o pessoal só centraliza nisso, mas vamos preocupar também com a pessoa de uma forma integral. Dentro das igrejas evangélicas existem as tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Fala um pouco sobre a diferença entre as três. As igrejas neopentecostais são essas igrejas que geralmente têm se fundado agora. Novos ministérios, a pessoa vai lá, abre a igreja. Elas são muito caracterizadas pela teologia da prosperidade, fundada por Kennedy Reagan em 1970, nos Estados Unidos. Estaria muito voltada para essa questão financeira. Não todos neopentecostais, mas uma coisa que caracteriza muito o neopentecostal é essa teologia da prosperidade, essa teologia da cura, onde você não pode ficar doente, que isso é coisa do diabo, essas coisas todas, um certo extremismo até. De igrejas neopentecostais você tem hoje Videira, Luz para os Povos, Quadrangular, temos outras também que agora não me lembro. E você tem as pentecostais, que são igrejas que dão ênfase muito no falar em línguas, dons espirituais, dão muita ênfase nisto. São igrejas como Assembleia de Deus, Igreja de Deus, mais ou menos essas duas talvez caracterizam melhor. E temos as igrejas tradicionais, que são as mais históricas, são aquelas que já têm vários centenários, igrejas que centralizam mais no estudo da palavra de Deus. Então, muitas delas excluem até os dons espirituais, excluem muitas vezes outras questões. E elas investem mais na área social, as igrejas tradicionais. As igrejas neopentecostais, principalmente, elas vêm com o intuito de trazer modernidade, né? É o discurso das que se abrem. Elas não acabam sendo um retrocesso com esses ideais de se você está doente é porque não é de Deus. E as outras que são mais antigas, que para elas são arcaicas, é que está fazendo o trabalho social. Sim. Muitas vezes acaba que estão voltando sem perceberem, ou se não estão fazendo iguais, apenas mudando um pouco a maquiagem, apenas trocando um pouco o estilo, mas a ideia continua sendo a mesma, uma ideia até medieval, uma ideia muito arcaica, porém vestida de modernidade. O Arbex, no livro dele, o jornalista canalha, ele trabalha a ideia do fundamentalismo, que foi criado pelos protestantismos norte-americanos para se autodeterminarem, porque eles não estavam concordando com uma outra linha que estava indo por um lado muito moderno. Então eles criaram um fundamentalismo que vai seguir assim, os fundamentos da Bíblia. Como que tem sido hoje esse fundamentalismo dentro das igrejas protestantes?
Às vezes um fundamentalismo não necessariamente é aquele que amarra uma bomba, chega lá e estoura, como acontece em outros países da Ásia, do modo geral, Oriente Médio em particular. Mas você tem um fundamentalismo pior, que é aquele fundamentalismo onde as pessoas se tornam radicais e interferem muito na sua interpretação, que é o que chamamos da sua hermenêutica e na sua exegese. Eles começam a pegar a Bíblia como se ela fosse um instrumento para amparar aquilo que eles bem querem, aquilo que eles bem entendem, aquilo que eles acham que é o correto. E na verdade a Bíblia não serve para isso. A Bíblia, nós devemos buscá-la nela uma resposta de Deus, não para amparar os nossos achômetros, não o nosso querer. E isso tudo tem interferido muito para que nossas igrejas cada vez mais venham se prejudicando. Infelizmente temos passado, o protestantismo de modo geral, tem passado por mudanças onde confrontos entre modernidade e talvez uma adaptação, uma culturação, talvez uma contextualização, muitas questões polêmicas que estão se avaliando, porém por falta de um órgão regulador maior, que talvez alguns tenham tentado, talvez melhore um pouco essa ideia. Será que com esses ideais de se você está doente é porque é um castigo, se você tem dinheiro é uma dádiva de Deus, os líderes não estão colocando mais fardos nas costas dos fiéis do que já tem? Sem dúvida, sem dúvida. E isso não tem bases bíblicas para se afirmar essas posições fundamentalistas que se colocam essa questão. Você tem uma dor de cabeça, não é de Deus e coisa desse tipo. Nós somos seres humanos, nós algum dia teremos algum tipo de doença. Não tem como a gente não deixar de ter. Na área financeira, todos nós temos nossas limitações financeiras. Não adianta só falar, Deus quer me dar uma F-250 nova. Chego na concessionária, chego lá, não, pela fé vou comprar uma F-250 nova. Se fosse assim tão fácil, Deus não é obrigado a atender as nossas orações. Isso que é uma falta de entendimento no meio evangélico, protestante de modo geral. Acaba se tendo uma visão de que Deus é o escravo e nós somos os deuses de Deus. Deus faça isso, Deus ou faça aquilo. Deus é o que muitos chamam do Espírito Santo de office boy. Deus faz aquilo, o Espírito Santo faz aquilo, o Espírito Santo vai lá, o Espírito Santo visita ali, o Espírito Santo faz aquilo outro, o Espírito Santo me dá isso, eu exijo, eu decreto, eu ordeno, eu determino. São coisas que vão contra as Escrituras, porém com a falta de conscientização por parte da liderança eclesiástica do modo geral, acaba se tornando normal. Aí o anormal se torna normal, todo mundo se torna totalmente anormal. E essas facções têm ganhado força? Sem dúvida. Infelizmente, de modo geral, as pessoas gostam do mal feito, né? Até porque, assim, de certa forma, ela é cômoda, né? Ela vai te servir. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não. Muito obrigada. De nada.